Olá, galera, bem-vindos de volta ao nosso. Nós estamos na nossa quarta palestra do primeiro ciclo do VTEX. Vamos lá, vamos ver de onde é que a galera está falando. Escrevam, digam de onde estão participando. Deixa eu ver, temos a Badane Ivete, sempre presente nas nossas lives. Quem mais está presente? Doutor Henrique, do Paraná. Vão escrevendo aí para a gente. Não se esqueçam de darem os coraçõezinhos, os likes, convidar os colegas para participarem no direct. E, enfim, hoje nós temos o Dr. Stefano Calomeno, né? Ele vai apresentar a palestra dele sobre abordagem terapêutica no paciente séptico. Para quem perdeu, né, as lives anteriores, todas as nossas lives elas estão no YouTube. Não se esqueçam de acessar lá, curtir o canal. E eu queria deixar um recadinho para vocês. O pessoal está deixando de se inscrever, mas a gente tem um sorteio num modelo 4D canino. Então, se inscrevam no link da bio que está no nosso Instagram, no Instagram do VTEX. Vão lá, participem. Ele vai ser sorteado no dia 23 de julho, na nossa última palestra, com a doutora Ana Paula Marinho. E, inclusive, a doutora Ana Paula Marinho vai falar sobre reprodução equina. Então, quem está assistindo hoje, assiste também, vai querer assistir essa última palestra e aproveita que vai ser feito o sorteio no dia 23 de julho. Então, como eu falei, hoje vai ser falado sobre a palestra sobre animais de grande porte, os equinos, né? Com o doutor Stefano Calomeno. Ele é médico veterinário, clínico geral de grandes animais e anestesiologista da empresa Equivet, da clínica veterinária. Professor de Clínica e Cirurgia de Grandes Animais pela Universidade Regional de Blumenau, a FURB, graduado pela Faculdade Evangélica do Paraná e fez pós-graduação em Clínica Médica e Cirúrgica e Reprodução de Equinos também na PUC. Ele tem pós-graduação em Anestesiologia pela PAV e mestrado em Ciência Animal pela PUC do Paraná. Seja muito bem-vindo, obrigada por ter aceitado o nosso convite. Espero que a gente tenha um momento bem legal hoje, vamos aprender um pouquinho sobre esses pacientes aí tão especiais, esses grandes animais. Boa noite, doutora. Como é que tá? Tudo bom? Fico muito feliz de poder participar, poder conversar com vocês sobre um assunto que, se me deixar, eu vou ficar aqui até meia-noite falando. Quando a gente gosta de alguma coisa, a gente tem a tendência a não falar mais nada a não ser sobre isso. Então, quando a Patrícia também, que me convidou, até quero agradecer o convite dela, né? Beijo, Patrícia, para falar sobre anestesia. Aceitei na hora, porque é um negócio que eu gosto de falar e a gente, volta a dizer, quando a gente gosta do assunto, não tem jeito. A gente vai ficar falando até deixar. Então, vai que vai. Se me deixar aqui, eu emendo essa live com a próxima live de vocês. Mas vamos, se for o caso, a gente vai ficando aqui. A única que fica nervosa sou eu. E posso até apresentar o próximo palestrante, se você quiser, se você deixar. Ai, ai. Então tá, então vamos começar essa palestra? Vamos lá sim, vamos lá. Bom, acredito que todo mundo está conseguindo ver já o meu compartilhamento, né? Isso. Então, tá bom. Bom, vamos começar falando, então, de anestesia em equinos. Então, obrigado, doutora, pela presença aí. Acho que agora eu assumo aí meio que sozinho, né? Olha, para ser bem sincero, quando a Patrícia me convidou para falar sobre anestesia, ou para comentar sobre sepse, ou sobre infecção, a primeira coisa que me vem à cabeça em pacientes sépticos, e eu acho que todo mundo que trabalha com equinos vai compartilhar do mesmo pensamento que eu, e a doutora Ana Paula Marinho vai poder comentar com vocês, sobre a anestesia, sobre a sepse em potros, tá? Então, potros, eles são muito suscetíveis a desenvolver sepse, e quem mexe com equinos sempre vai se deparar com algum tipo de problema, seja inflamatório, infeccioso, em potros, né? Eles são um exemplo muito bom de desenvolvimento de reação infecciosa, inflamatória na espécie equina.
Normalmente, quando a gente pega um paciente que nem no vídeo que vocês estão vendo, com uma síndrome cólica avançada, ou até, como vocês podem ver nas outras fotos, uma diarreia, ou às vezes um processo infeccioso que pode desenvolver até uma artrite séptica, a chance de a gente conseguir reverter um quadro desse é muito baixa mesmo, né? Ah, porque você normalmente, quando você trata um paciente, não no caso o outro que a gente está falando aqui, com sepse, você consegue trabalhar com o patógeno, você trabalha a infecção, mas o grande problema é que às vezes você não acaba só trabalhando ou só atendendo o patógeno infeccioso em si, mas sim todos os problemas e os mecanismos compensatórios que a inflamação causa no organismo, né? Então, peritonites, as próprias artrites sépticas, desidratação, isso é algo que é muito comum e muito visto em potros também, né? Outro exemplo que também faz parte da reprodução, que a gente observa bastante, exemplos de metrites em éguas gestacionais ou recém-paridas. O cavalo ele é muito sensível e ele responde de forma muito exacerbada a uma inflamação. Então, éguas que possuem a parte gestacional comprometida devido a uma infecção, as metrites elas causam efeitos muito mais deletérios quando comparados, por exemplo, com uma cadela com piometro, né? A gente teve um caso uma vez na clínica em que, por conta de erro de manejo, a égua ela estava com o potro ao pé que não era dela, era de outra égua. E ela ainda estava com o feto retido dentro do útero dela, então ela estava com placenta, com feto, tudo retido. E teve que submeter a égua a uma cesariana para poder fazer a retirada do feto. Bom, concluímos que, por conta de toda essa resposta inflamatória, tanto a égua quanto o feto, né, já não conseguiram sobreviver. Por conta dessa resposta inflamatória exacerbada que a gente consegue encontrar com forma muito facilitada no equino. Bom, muita gente, e até assim, confesso que eu tive que voltar atrás para poder dar uma lida para tentar entender o que é sepse, né? Os conceitos na medicina, eles mudam constantemente, né? Então, quem for ouvir falar sobre CIRS e sepse, por exemplo, que eu ouvi na época da faculdade, hoje em dia a gente não utiliza tanto mais a CIRS e sepse para tentar catalogar um paciente. Usa o score de SOFA, né? Que eles tentaram aprimorar para tentar responder e tentar tornar mais prático a visualização do paciente crítico em resposta a uma infecção sistêmica, né? Mas se for assim, a minha visão, para tentar resumir o que é sepse, para mim, na verdade, o que é sepse, né? É uma condição potencialmente grave que pode gerar um comprometimento visceral, tá? Devido a uma resposta inflamatória exacerbada perante o patógeno infeccioso. Então, trocando em miúdos, o que é? Existe um patógeno infeccioso, né? A infecção ela está presente, o corpo ela responde a esse patógeno, né? A partir do momento que ela responde a esse patógeno e não existe uma resposta adequada, a tendência é ela estimular cada vez mais para responder cada vez mais. Então, a síndrome da resposta inflamatória sistêmica perante ao patógeno é quem às vezes pode trazer o paciente ao óbito, né? Claro, pensando, comparando, fazendo uma comparação um pouco esdrúxula, mas o próprio coronavírus, né, ele está causando isso, né? Então, o patógeno, o vírus, ele causa lesão no pulmão, causa lesão, traz a infecção e, na verdade, o que os médicos estão combatendo na sequência é os comprometimentos hemodinâmicos e os microtrombos e tudo que existe de resultado de produto da lesão viral e infecciosa. Então, na verdade, a resposta inflamatória é o que a gente trata num caso de sepse também. O que se considera um paciente com uma resposta inflamatória para ser uma sepse, né? Então, ele tem que apresentar, pelo menos, segundo a literatura, 2 sinais característicos frente a uma resposta. Então, pode ser uma hipertermia ou uma hipotermia, uma taquicardia, uma taquipneia ou uma hiperventilação, tá? E em exames laboratoriais, você pode ter uma presença de uma leucocitose, você pode ter uma presença de uma leucopenia, né? Ou pode ter até uma neutrofilia,
tá? Com um desvio à esquerda aí com mais de 10%. Então, normalmente, o que a literatura considera um paciente com uma resposta inflamatória sistêmica positiva é quando ele apresenta, pelo menos desses sinais clínicos que eu estou comentando, 2 sinais, tá? Então, pensando no cavalo, a gente tem aí como temperatura retal, né, para quem não sabe, ou né, quem já sabe, já pelo menos lembrando, temperatura retal assim acima de 38,6, frequência cardíaca acima de 60 batimentos por minuto, uma hiperventilação aí com pelo menos 30 batimentos por minuto, né? A contagem de células brancas aí com mais de 11, 12 mil leucócitos presentes na contagem, né? Ou pelo menos menos de 4.000, 4.500. O lactato é algo muito importante também a ser considerado para verificar se existe uma resposta inflamatória sistêmica presente. Então, o lactato ali pode ser mensurado. E também tem a condição de aparição de coloração de mucosa. A coloração de mucosa é algo que é muito fidedigno e representa muito a resposta inflamatória sistêmica, algo que é muito utilizado no cavalo. Eu vou passar um vídeo para vocês aqui de alguns casos que nós temos, que foram acompanhados na clínica, onde eu trabalho, e que representam desde de respostas brandas até respostas mais violentas, né? Então, o vídeo talvez pareça um pouco pausado para vocês, mas é um paciente onde ele passou por um procedimento cirúrgico, né? E como consequência do pós-operatório, ele apresentou um quadro de inflamação de cólon, não chegou a ser uma colite exacerbada, e ele teve como principal sinal clínico diarreia. Por conta de ele apresentar diarreia e ter essa inflamação presente, um dos sinais clínicos era a taquicardia e a taquipneia, né? Vocês talvez não consigam ver no vídeo, mas apresenta uma dilatação bem grande da narina. Então ele tem essa necessidade de ter essa hiperventilação. Outro caso que nós podemos encontrar às vezes em pacientes com resposta inflamatória sistêmica ou início é nos quadros de cólica, onde o animal apresenta dor. A distensão abdominal pode trazer lesões vasculares, pode fazer o estímulo de liberação de quimiocinas e citocinas, né, que pode fazer esse agregado inflamatório cada vez maior. E por conta da dor, por conta do cortisol liberado, você tem aumento do lactato, você tem aumento da glicose e você pode ter um paciente com início de resposta inflamatória. E quanto mais você demora para você tratar, pior vai ficar o paciente na sequência. Caso simples, básico, atendimento emergencial de cólica, por exemplo, né? A campo. Você faz o tratamento, o paciente tem uma coloração de mucosa aí normocorada para hipocorada, né? E a partir do momento que você vai fazendo o tratamento e vamos dizer que ele seja refratário à terapêutica que você está instalando, pode ser que com o passar de minutos ou uma hora ele já venha a apresentar mucosa um pouco mais cianótica. Mas o que isso representa? O que isso pode trazer de informação para nós, né? Que talvez o atendimento emergencial de cólica a campo ele não seja somente mais clínico. Talvez ele tenha que ser encaminhado para um centro cirúrgico ou para uma unidade hospitalar para fazer o tratamento intensivo, fazer o manejo hemodinâmico do paciente e tentar contornar a situação, seja de forma clínica intensiva ou de forma cirúrgica. Tá? Aqui são 2 casos também de pacientes com halo toxêmico, né? E o outro com uma mucosa bem hiperêmica. São 2 pacientes que foram para a cirurgia e apresentavam um quadro avançado de inflamação. Os 2 eram cólica e eu não vou lembrar qual que era a patologia, mas eu trouxe mais para vocês verificarem a coloração de mucosa, né? E como isso realmente é responsivo perante ao quadro clínico que o animal apresenta, né? O quanto é importante isso. Aqui é um outro vídeo para mostrar para vocês a preparação do paciente para a cirurgia, né? E isso é muito importante, porque pensando, por que eu estou falando tudo isso antes da anestesia? Porque normalmente quando o anestesista ele vai preparar o paciente, ele tem que ter em mãos histórico clínico, ele tem que ter em mãos anamnese, exames complementares, exames clínicos feitos no local ali. E pensando um pouco em cavalo,
o quanto esse paciente realmente está hidratado, se foi sondado, se existe uma dilatação gástrica ou como é que foi a palpação, para você entender qual que vai ser a tua necessidade, qual que vai ser, trocando uma palavra um pouco mais leiga, o tamanho do pepino que você vai ter para corrigir durante a anestesia, né? Então, esse caso aqui é um caso de um paciente que normalmente vai apresentar pro médico veterinário anestesista de equinos. É um paciente hipotérmico, totalmente desidratado, né? Você tem ali uma preparação do paciente, você tem que preparar, fazer a limpeza dos cascos, limpeza do pelo, fazer tricotomia de abdômen. Então, tudo isso aí vai pelo menos aí 40 minutos a 1 hora, né? Quando você tem esse tempo. Quando você tem esse tempo, é o tempo que você precisa para você conseguir trabalhar e tentar corrigir a hemodinâmica do paciente. Tá? Esse é um esquema que eu fiz pensando muito na rotina que a gente tem e trazer um pouco da literatura e da parte teórica, né? Uma coisa que eu gosto muito de conversar com os veterinários lá na clínica, e até hoje foi algo que eu discuti bastante, é que o médico veterinário, pelo menos de equinos, ele tem a tendência a ser um cara muito prático, né? Ele tem a tendência a ser um cara que consegue resolver as coisas e tem a praticidade, consegue manejar, às vezes, um atendimento emergencial com o pouco que tem, né? E, normalmente, quando você se depara com um caso de resposta inflamatória sistêmica, um quadro avançado de infecção, normalmente essa parte prática, ela se esbarra, né? E a parte teórica, às vezes, é deixada um pouco de lado pelo médico veterinário, o de equinos. Então, se você entender mais ou menos como é que funciona o processo, desde a injúria inicial, seja ela inflamatória, infecciosa, mecânica, até o desenvolvimento de uma resposta inflamatória, até o desenvolvimento de uma sepse, ou, na pior das hipóteses, que é o que a gente não quer, o choque séptico e o óbito, a gente tem que entender como é que funciona, né? Então, assim, a injúria, normalmente, ela vai acontecer, seja qual ela for. Então, pode ser uma inflamação de alça intestinal, pode ser uma ruptura de alguma porção intestinal, uma ruptura gástrica, uma inflamação, um deslocamento, uma distensão abdominal, tudo isso é considerado injúria, certo? A resposta inicial perante a essa injúria vai ser tentar trabalhar para que bactérias gram-negativas que possivelmente estejam dentro da alça intestinal ou dentro do estômago, que não se proliferem em via sistêmica. Então, vai existir o estímulo e a produção de células inflamatórias para tentar controlar essa resposta inicial, essa injúria inicial, né? A partir do momento que existe a remissão, ou seja, existe a regressão do quadro, o animal tende a melhorar, né? Mas, às vezes, se por acaso o problema não for, digamos assim, tratável com medicação, e seja tratável somente, por exemplo, com caso cirúrgico, existe uma resposta secundária. Existe uma inflamação em que vai se aumentar com o passar do tempo. E aí que pode ser que exista a resposta inflamatória sistêmica, né? A partir do momento que a bactéria ela adentra o sistema ou o próprio peritônio, existe uma proteína que ela engloba essa bactéria, que são as proteínas polimorfonucleares, tá? Desculpa, as proteínas lipopolissacarídeas. E essa proteína, quando ela está na corrente sanguínea, ela tem a tendência a fazer o estímulo e a liberação de interleucinas e fatores de necrose tumoral, e isso tudo faz com que exista aumento dessa resposta inflamatória, comprometimento da ciclooxigenase. Com o comprometimento da ciclooxigenase, você vai ter distúrbios hemodinâmicos de pressão, de frequência cardíaca, de débito urinário, de débito cardíaco. E esse comprometimento ele é escalonado, né? E a tendência com esse comprometimento vai aumentando, o corpo ele tenta combater de alguma forma. Seja fazendo vasoconstrição, vasodilatação, fazendo aumento da temperatura, hipertermia, para tentar combater esse patógeno. E o problema é que isso, às vezes, de forma exacerbada, tende a piorar. E aí se instala o quadro de sepse.
A partir do momento que o animal começa a ter dificuldade de oxigenação tecidual e começa a ter comprometimento hemodinâmico violento, a gente pode considerar que o animal está entrando num choque séptico. Então, aquela mucosa que eu mostrei para vocês, a comparação de uma mucosa hipocorada com uma mucosa cianótica, é e deve ser considerado o início de um choque séptico. A partir do momento que existe um comprometimento circulatório, ele pode ser considerado um choque circulatório. E se não for tratado, pode vir a desenvolver o óbito. Então é aí que a interação da equipe ela tem que ser mais dinâmica. E juntando com os problemas de circulação que nós temos, então o problema circulatório que me vem à cabeça principalmente é o débito cardíaco. Por exemplo, em potros, né? A gente normalmente tem a tendência a fazer cirurgias emergenciais em potros. Animais filhotes, animais mais jovens, como a função hemodinâmica ainda está imatura, na grande maioria das vezes, quem manda no débito cardíaco, quem manda na pressão arterial, normalmente é a frequência cardíaca. Então, animais mais jovens, eles têm a tendência a ter a frequência cardíaca mais alta. Se for comparar a frequência cardíaca de um potro rígido, que pode ser de 60, 72, 80, quando comparado com um equino adulto de 32 a 48, por exemplo, a diferença é muito grande. Então, quem manda na frequência cardíaca, quem manda no débito cardíaco do paciente, normalmente é a frequência cardíaca. Então, se você tem um comprometimento circulatório onde existe uma bradicardia, você vai ter um comprometimento hemodinâmico. E isso pode ser correlacionado com uma própria oxigenação tecidual. Porque se você não tem uma força de bombeamento sanguíneo suficiente para carregar e chegar a todos os órgãos, você vai ter uma falta dessa oxigenação e você pode considerar um choque circulatório. A tendência é ter uma resistência bacteriana, uma desnaturação das proteínas exacerbada, né? A própria desidratação é algo que é muito preocupante no cavalo. É simplesmente você parar para pensar, né? Quem tem a rotina de pequeno sabe que às vezes você conseguir fazer uma reidratação num paciente de 10, 12 ou até um paciente mais pesado, 40 quilos, já é um pouco mais complicado. Agora pensa você conseguir fazer uma reidratação num paciente de 400 quilos, né? Hoje, cedo, nós tivemos 2 cirurgias na clínica. O primeiro cavalo, ele tinha 560 quilos. Então, para você conseguir fazer uma reidratação desse paciente, é muito complicado. Você pode entrar com medicações hipertônicas para tentar controlar essa desidratação, mas eu vou te dizer, ainda assim vai ser complicado, né? E com o passar do tempo, quanto mais você tenta instalar essa terapêutica de controle e regulação e tentar regular esse desbalanço, a evolução da inflamação e o comprometimento ele tende a ser cada vez maior. Tá? E pensando um pouco na anestesia, eu gostaria até de comentar sobre as diferenças que nós temos das espécies, né? Então, esse até é um vídeo que foi fornecido por um colega meu, Rafael, e a gente costuma sempre conversar sobre pacientes sépticos e eu e ele, nós temos uma rotina também de anestesia de pequenos. E a gente fala, pode vir cachorro que for, cadela que seja, com piometra, a tendência dos cães é sempre a sobreviver, né? O próprio bovino, né? A gente pode fazer diversas cirurgias a campo. Nós, lá na FURB, em Blumenau, nós fizemos já alguns procedimentos a campo e nunca dá problema, nunca temos problema. Por que em equino isso normalmente acontece? Por que com anestesia em equinos o negócio é um pouco mais complicado, a gente tem que trabalhar de forma mais precisa e tem que ser mais objetivo? Tem quem diga, e a gente sempre escuta, e eu escuto isso desde a faculdade, que o cavalo é muito mais sensível. Qualquer coisinha, o cavalo já está com infecção, o cavalo já está com inflamação, e o bovino e o canino, eles são mais resistentes. Eu não sei se a palavra certa é resistência. Ao meu ver, a palavra certa seria eficiência. Até se vocês forem comparar os níveis basais de leucócitos, neutrófilos, né? Os níveis basais de equinos comparados com bovinos e caninos, eles são bem mais altos, né? E o que a gente entende? A partir do momento que existe uma injúria inflamatória, a tendência de depuração de biomarcadores inflamatórios, fatores pró-inflamatórios no equino é de forma mais acerbada, é uma forma assim mais desarranjada.
No bovino e no canino é algo mais seletivo, é algo mais específico. Então, você pega, por exemplo, né, essas fotos foram exigidas também por uma colega, né, a doutora Gabriela, que nós temos aí um quadro de piometra, onde pacientes nesses quadros, se fosse em equinos, você teria um grande comprometimento e você teria uma grande dificuldade pós-operatória. Eu não sei como é que foi o pós-operatório desses animais, mas assim, eu tenho quase certeza que esses pacientes aí, eles tiveram pós-operatório satisfatório e conseguiram ir para casa, né? Então, existe inflamação, existe radicais livres presentes, mas que no canino e no bovino a gente consegue controlar melhor, quando comparado, por exemplo, em equinos. Então, o que define, na verdade, a grande dificuldade da anestesia em equinos? Porque, normalmente, essas cirurgias elas são de caráter emergencial, né? Eu estava conversando com a doutora Helena ontem, né? O cavalo ele não escolhe hora para ficar ruim, ele não escolhe dia para ficar ruim. É sempre final de semana e é sempre feriado. Na verdade, ele sempre escolhe esses horários para ficar ruim. Então, normalmente final de expediente, então passou o dia inteiro trabalhando, ainda tem a noite de plantão, cirurgias ou no final da noite, início da madrugada ou início da manhã. Ou, por exemplo, né, ontem nós tivemos um cavalo que chegou internado, ele ficou a noite inteira em observação para ser operado hoje cedo. E ao momento que ele ia para a cirurgia, chegou um outro cavalo. Então, teve 2 laparotomias no lugar onde eu trabalho e a gente tem que poder trabalhar dessa forma. Então, tem que ser uma solução rápida, tem que ser preciso, precisa ter um sinergismo muito grande do clínico geral, seja nós lá na clínica mesmo, ou de quem encaminha, do cirurgião, do anestesista, do próprio residente, ou de quem for cuidar do plantonista, quem for cuidar do pós-operatório. E normalmente nesses casos, será que a gente consegue fazer a preparação adequada desse paciente? A gente consegue fazer mensuração dos parâmetros basais, lactato, exames de sangue? A gente consegue fazer esse acompanhamento? Então, assim, o que eu tenho de experiência é que a gente consegue fazer um preparo adequado do paciente, mas a gente não consegue fazer um preparo de excelência, digamos assim, padrão FIFA. A gente não tem esse tempo para conseguir preparar o paciente. Às vezes, a dilatação intestinal, o deslocamento, ele é tão grande que, às vezes, a correção mecânica ela tem que ser feita o quanto antes. E, normalmente, a correção hemodinâmica ela tem que ser feita em centro cirúrgico, já com o animal em procedimento anestésico. Então, o que a gente normalmente vai ter de alterações, que nem vocês podem ver na foto aí, comparando, por exemplo, com a piometra, né? São inflamações intestinais, elas que vão trazer, eles que vão trazer, na verdade, o maior comprometimento hemodinâmico para o paciente e maior a resposta inflamatória. Então, normalmente são as torções, os deslocamentos, as próprias enterites ou a duodenojejunite proximal, né? Eles trazem uma grande quantidade de inflamação e normalmente esses pacientes eles vão ter a tendência a desenvolver colites no pós-operatório. Até vale falar que normalmente esses pós-operatórios, algo que eu vou comentar mais para frente, eles implicam em toxemia no pós-operatório, né? Então pode ser que o animal tenha grande comprometimento vascular, desenvolver laminites e tudo mais no pós-operatório, por conta desses deslocamentos que vocês estão vendo aí. Tá? Então o animal vai estar desidratado, vai ter um desequilíbrio ácido básico, um comprometimento hemodinâmico grande, né? Mecanismos compensatórios para tentar controlar todos esses problemas hemodinâmicos que o animal vai apresentar. Pode ter falência de órgãos adjacentes secundários a essa inflamação, ao próprio deslocamento. O aumento da pressão intraabdominal ele pode dificultar muito, por exemplo, perfusão renal. Até eu estava vendo uma palestra de um anestesista de humanos, onde ele comentando sobre a pressão intraabdominal, onde às vezes você pode até fazer um hemograma de um paciente, ele ter a função renal preservada, ureia, creatinina, mas não significa que o rim não esteja comprometido. Às vezes, a distensão abdominal é tão grande que o fluxo sanguíneo não permite chegar até o rim. E não permitindo chegar até o rim, você tem uma dificuldade nesse débito urinário. Então, normalmente, você vai ter pacientes que vão ter um débito urinário menor. Né? E a grande preocupação nossa, que vai existir, seja no pré-operatório, transoperatório
e no pós-operatório, que em cavalos a gente é indiscutível, é a peritonite. Né? Existem métodos para você conseguir controlar e você mensurar essa peritonite? Sim. A paracentese ela é um método que é utilizado como método diagnóstico para ver se o animal realmente é cirúrgico ou não. Tá? Mas eu vou já salientar isso aqui, que é algo que a gente tem que tomar um pouco de cuidado. Primeiro porque eu acho, e eu concordo, e eu acho que tem pessoas que mexem com clínica de equinos vai concordar comigo, que não existe método diagnóstico perfeito para fazer diagnóstico cirúrgico ou não de cólica. Né? O método diagnóstico perfeito é a junção de histórico clínico, anamnese, palpação retal, ultrassom se você tiver, e a própria paracentese. A paracentese ela é utilizada para você verificar qual que é a viabilidade das alças intestinais, qual que é o nível de inflamação. O grande problema é que se você às vezes espera a paracentese piorar muito, como vocês podem ver na foto ao lado, né? Deixa eu só tentar tirar aqui, acho que não vai conseguir ver. Se você conseguir dar uma olhadinha na foto do lado, onde existe um líquido peritoneal normal, que é o mais amarelado, e o inflamado, que é o mais avermelhado, a gente consegue identificar uma grande diferença. Né? O grande problema é quando você espera esse líquido avermelhado, né, esse líquido peritoneal se tornar mais avermelhado e você submeter o paciente ao procedimento cirúrgico. Normalmente, quando esse líquido está mais avermelhado, que nem vocês conseguem ver na foto, mais inflamado, normalmente o comprometimento de alça ele é muito grande. Então, talvez esperar a paracentese se tornar positiva e apresentar-se dessa forma, o prognóstico de reservado pode ser um prognóstico obscuro. Então, você perde tempo com esse paciente. Né? A paracentese ele é muito legal e muito utilizado no pós-operatório. Né? Você consegue verificar o grau de inflamação das alças do peritônio na recuperação do paciente. Então, você consegue mensurar até lactato na paracentese. Né? Então, a partir do momento que você mensura esses valores, você consegue identificar se sua terapêutica pós-operatória está sendo eficaz ou não. Tá? Isso é muito importante. Então, aqui é um quadro onde eu posso mostrar para vocês o grau de severidade da peritonite que se encontrava. Tá? Se vocês vão lembrar daquele quadro de diarreia lá no começo, é a própria peritonite que se instalou e trouxe o óbito desse potro. Tá? Então, uma peritonite muito avançada. Vocês conseguem ver ali que existe uma necrose de alça intestinal, né, de delgado. Com certeza, se fosse para mesa, esse paciente ia ser feito eutanásia, né? Mas vocês conseguem ver o nível de comprometimento das alças intestinais. Aqui é um quadro onde existe um grande nível de comprometimento de alças intestinais, né? Não existe caso para você conseguir contornar isso aí. Isso aí é indicativo de eutanásia, né? Agora, qual que é a questão, né, de eu trazer essas fotos para vocês? Que esse quadro ele pode se instalar em questão de horas. Por exemplo, uma grande porção de alça intestinal de delgado distendida e inflamada desse jeito, necrosada, com certeza isso deve ser uma torção de raiz de mesentério. A raiz do mesentério é quem nutre e faz o aporte de oxigênio para toda a porção desse caso do intestino delgado. Se você tem uma pressão arterial adequada, se você tem uma frequência cardíaca adequada, um fluxo sanguíneo adequado, mas você tem uma torção de raiz de mesentério, nunca que você vai conseguir nutrir esse intestino delgado. Então, a correção mecânica ela tem que ser feita, ela tem que ser instruída, né? E aí vai do sinergismo e da conexão e da conversa do cirurgião com o anestesista. Por exemplo, assim, poxa, tá feio o negócio, vamos botar na mesa. Pressão, estou tentando manter a pressão, estou tentando manter a oxigenação, mas está difícil, é alguma coisa mecânica, resolve aí, cirurgião, né? E isso é uma coisa que eu tenho praticado bastante, a gente pratica muito lá na clínica. Eu converso muito e assim, quando corrige a torção desses casos, por exemplo, de raiz de mesentério ou uma grande porção, a tendência é facilitar muito o meu procedimento. Né? Então, por exemplo, outra coisa que facilita muito é o tempo de cirurgia. A gente tem, graças a Deus, um tempo de cirurgia, graças à doutora Henriette, um tempo de cirurgia aí de laparotomia exploratória de 50 minutos a 1h30, assim, jogando para cima. Então, são normalmente pacientes que não têm tanta dificuldade de recuperação, porque são pacientes que, apesar do quadro inflamatório que ele representa, são pacientes que passam pouco tempo em procedimento cirúrgico. Então, são pacientes que vão recuperar de forma mais tranquila.
né? Até hoje cedo eu tive um quadro de resposta inflamatória sistêmica com sepse e foi para a mesa, né? Eu vou trazer o vídeo para vocês. O cavalo levantou de primeira, né? Então, eu tive muita sorte também pelo fato da patologia ser mais sistêmica, né? Ser uma inflamação intestinal, e também pela cirurgia ter sido, a cirurgia demorou 50 minutos, né? E o cavalo demorou meia hora para levantar. Então, isso ajuda bastante, né? Então, aqui é um outro quadro. Aqui também foi um quadro de eutanásia, mas só para mostrar para vocês o nível de comprometimento é, das alças intestinais. Tá? Então, uma grande porção. Então, aqui existe uma porção que está mais tranquila e outra porção que existe uma necrose bem mais avançada, né? E qual que é a preocupação disso, né? Poxa, mas por que que isso vai gerar uma inflamação sistêmica? Por que que isso vai ter uma reação do peritônio? O intestino delgado, o intestino grosso, ele por si só, no equino, ele tem a presença de bactérias gram-negativas. E a partir do momento que existe uma inflamação, lembrando daqueles 4 pilares da inflamação, um deles é edema. E as células da mucosa intestinal, elas são todas justapostas. Então, é como se fosse uma parede de tijolo, né? Bem montadinho, bem certinho. A partir do momento que existe o edema, a tendência dessa parede é ela começar a separar as células. Ela começa a fazer uma separação das células e a tendência é que essa translocação bacteriana ela seja mais presente. Então, a partir do momento que essas bactérias gram-negativas que estão na luz intestinal, elas conseguem vir para o peritônio, a tendência é a identificação dessas bactérias em um ambiente que não é normal das bactérias e a depuração de células inflamatórias. A partir do momento que existe a depuração de células inflamatórias, é que se instala a peritonite, né? E qual que é o grande problema? Você tem a peritonite instalada, você consegue, vamos dizer assim, controlar essa inflamação. Mas como qualquer produto de inflamação, existe como produto também fibrina. E a tendência em pacientes inflamados de forma sistêmica muito grande, né, vamos dizer que fosse esse caso que o paciente saísse da mesa, é a tendência que essa fibrina faça aderência de alça intestinal com qualquer outro tipo de órgão. Então, você pode ter aderência de órgãos em pós-operatórios. Então, já tive vários casos que os pacientes tiveram uma resposta inflamatória sistêmica durante a cirurgia, né, se apresentaram antes, durante a cirurgia. Após a cirurgia também foi um pós-operatório complicado. E a tendência lá pelo 5º, 6º dia, o animal começar a apresentar dificuldades de motilidade. E toda vez que a motilidade ela se aumenta, o animal vem a ter dor, né? E daí, quando a gente já fazia a necrópsia do paciente, a gente vê que tem alça de intestino delgado aderida, por exemplo, em baço, né? Então, é bem complicado, né? Então, isso é algo também que tem que ser pensado e tem que manejar no teu pós-operatório. Quadros de colite. Esse quadro de colite é um quadro de colite que já se instalou antes da cirurgia. Então, normalmente, as laparotomias, nós costumamos fazer a enterotomia, né? Então, a gente faz a limpeza do cólon, né? A gente faz uma secção ali no cólon maior para ficar até mais leve e mais fácil para o cavalo levantar. Nesse caso aqui, o cavalo já apresentava um quadro de colite. Então, o nível de inflamação e o nível de toxemia que eu estava trabalhando e também que eu iria ser trabalhado no pós-operatório era muito grande, né? E a gente consegue ver isso também pelo débito urinário. Então, é uma urina mais concentrada, uma coloração um pouco mais escura, né? Todos os pacientes eles têm que ser sondados, né? E mesmo assim a gente tem que fazer o controle do débito urinário. Aí vai muito também da hidratação do paciente no cirúrgico. E normalmente a gente, em casos onde existe uma necrose de uma secção consideravelmente grande, é feita a enterectomia com intraanastomose, né? E as cirurgias que são feitas enterectomias com intraanastomoses, elas têm a tendência a ter um pós-operatório muito complicado. Pensando na parte da anestesia, a partir do momento que existe a correção dessa patologia, vamos dizer assim, existe uma torção com isquemia de porção de intestino delgado, né? Foi feito a correção da torção, foi feito a enterectomia com intraanastomose e você tem digamos assim, você tirou o problema inflamatório que é a causa da injúria inicial. Eu tenho a resposta quase que imediata. A tendência é você ter uma oxigenação melhor do paciente,
Os radicais livres eles têm a tendência a diminuir com o passar do tempo, com a administração de fluido, né? O grande problema do pós-operatório que nós vamos encontrar nesses pacientes é a conexão dessas duas porções intestinais que foram feitas na anastomose, né? O intestino ele funciona através de células justapostas também, que tem a função de fazer a transmissão nervosa e, com isso, faz a transmissão do peristaltismo. A partir do momento que você faz uma secção de uma grande porção intestinal, até o organismo entender que aquela porção não existe mais, demora aí uns 5 ou 6 dias. Então, durante 5 ou 6 dias, você vai ter um paciente que vai ter uma motilidade reduzida. E com motilidade reduzida, a tendência é esses radicais livres e as células pró-inflamatórias serem em grande quantidade nesses primeiros 4 ou 5 dias. Então, antibiótico terapia, anti-inflamatória terapia tem que entrar em peso num cavalo pós-operatório nesses casos, né? Bom, falando um pouco do protocolo anestésico, né? Qual que é o melhor protocolo anestésico? Somente anestésicos inalatórios? Somente anestésicos injetáveis? Ventilação mecânica? Ventilação espontânea? Eu vou ser bem sincero com vocês. Eu acredito que não existe protocolo perfeito para uma anestesia de cólica. Não existe o protocolo certo, né? O protocolo mais certo é o protocolo que você sabe fazer. O que você tem que entender é o que você tem em mãos, né? Então, como é que é teu centro cirúrgico, como é que é teu mecanismo, como é que é a disposição de medicações que você tem. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração na hora que você for anestesiar um cavalo com cólica. Eu volto a dizer, não existe protocolo certo. O que não pode existir é negligência perante ao paciente que se apresenta. Então, nós sabemos que um paciente com uma síndrome de resposta inflamatória sistêmica, com um possível desenvolvimento de sepse, é um paciente que vai se apresentar mais hipotenso, é um paciente que vai ter uma dificuldade maior de metabolização dos fármacos, porque vai ter função hepática e renal comprometida. Então, você tem que pensar nisso, né? Putz, mas eu só sei trabalhar com propofol isoflorano, por exemplo. Não tem problema. Você consegue trabalhar, você consegue anestesiar, né? Eu aprendi lá no começo a anestesiação com propofol e iso, né? Mas você tem que entender que você precisa também trabalhar a parte da hemodinâmica. Então, você precisa trazer para o paciente uma volemia adequada, uma pressão arterial adequada. Então, às vezes, desprender de vasopressores, fazer provas de carga para você tentar melhorar essa volemia. São coisas importantes para você tentar manter o paciente estável e o cirurgião conseguir terminar de forma adequada. Isso, com certeza, o protocolo ele vai ser ajustado com o passar do tempo. Isso vai refletir muito no tempo de recuperação e na qualidade de recuperação do paciente. Pacientes que costumam trabalhar muito com oscilação de pressão arterial ou própria oximetria, eles têm a tendência a ter uma recuperação muito mais chata, muito mais violenta e muito mais preocupante. Pacientes ficam muito mais tempo na sala de recuperação. E isso é uma coisa que eu não tenho vergonha de dizer. Eu já tive antes vários pacientes que eu tive muita dificuldade de recuperação por conta da negligência que existia perante ao protocolo que estava sendo utilizado, né? Por conta da falta desse conhecimento. A partir do momento que a gente vai entendendo um pouco da própria fisiologia, da patofisiologia, da interação medicamentosa, da farmacologia, a gente consegue trabalhar de forma mais adequada, né? E hoje, claro, ninguém está perto da perfeição, mas eu acho que a gente consegue trabalhar de forma muito mais adequada a partir do momento que a gente consegue entender o que acontece. Então, eu parto do seguinte princípio, que o médico veterinário, anestesista, ele não pode só entender de anestesia. Ele não pode só saber sobre interações medicamentosas, farmacologia, farmacocinética, farmacodinâmica e fim de papo. Ele não pode só entender disso. Ele tem que entender de patologia também. Ele tem que entender o porquê que isso acontece. Ele tem que entender a patofisiologia, por exemplo, de uma torção de delgado. Ele tem que entender como é que funciona o encarceramento nefroesplênico, que é muito comum no equino. Tem que entender como é que funciona a correção, por exemplo, do nefroesplênico. Porque você entendendo a patofisiologia das doenças que estão se apresentando no centro cirúrgico, você consegue entender qual que é a necessidade farmacológica do paciente. Você consegue entender, às vezes, as alterações que vão se apresentar no monitor para você. Ou, por exemplo, na pressão, quando você estiver aferindo, seja oscilométrica ou invasiva. Então, isso é muito importante e eu bato muito de frente. O médico veterinário,
A gente tenta, às vezes, ser muito especialista, mas a gente tem que entender um pouco de tudo. A gente tem que entender um pouco dessa parte de generalista, porque quando você estiver anestesiando um cavalo ou você estiver operando um cavalo, você tem que entender qual que é a necessidade dele, né? Então, mecanismos compensatórios vão surgir com o passar do tempo. Então, a administração dos fármacos inotrópicos para tentar melhorar um pouco essa perfusão sanguínea. O próprio manejo do protocolo anestésico. Então, você tem um paciente que está hipotenso, né? O que você vai fazer? Você já vai direto com vasopressor? Não, para lá. Vamos ver. Como é que está teu protocolo anestésico? Ele está adequado? Ele está balanceado? Putz, não. Estou fazendo medicações que estão deixando o paciente muito hipotenso. Então, eu vou tentar dar uma diminuída nessa carga medicamentosa, nessa infusão medicamentosa, para ver se melhora. Diminuir por exemplo, a infusão de isoflorano. Diminuir. Melhorou a pressão? Não melhorou. Tá, então qual que é o próximo passo? Provas de carga, né? Vamos tentar trazer volemia. Se o paciente está hipotenso, está hipovolêmico, vamos trazer prova de carga, vamos tentar erguer essa pressão. Fez prova de carga 1, 2, 3 vezes, não deu certo, e agora? O que você vai fazer? Agora você pode entrar com o vasopressor, né? A grande diferença em pacientes com cólica é que às vezes você já não tem esse tempo de você fazer o manejo da anestesia e ver se está sendo responsivo ou não. Às vezes você já tem que entrar com o próprio vasopressor logo de início, né? Você entrando com esse vasopressor logo de cara, você já consegue às vezes trazer uma perfusão tecidual melhor e às vezes na hora da incisão do cirurgião ele já consegue identificar se o paciente está bem perfundido ou não, se o sangue vai estar mais uma coloração mais escura ou não. Até assim é engraçado, quando eu estou anestesiando, aí a doutora Henriette vai incisar dela, Stefano, capricha no vasopressor aí, porque a coloração da mucosa, a coloração do sangue está mais escura, né? E é algo que a gente fica inerte ao procedimento, né? A ventilação é muito importante também, né? A gente não pode fazer com que o paciente fique hipoventilado durante a cirurgia, né? Porque isso pode trazer também problemas até de acidose metabólica e ele vai apresentar durante a cirurgia mecanismos compensatórios de alcalose respiratória. O meio vai estar muito ácido, então ele vai tentar fazer a correção disso. Então, fazer uma ventilação do paciente é muito importante, né? Poxa, Stefano, mas você trabalha com ventilação mecânica ou ventilação espontânea? Eu trabalho com as duas, eu não tenho vergonha de falar, né? Hoje, a laparotomia, eu fiz a ventilação espontânea, mas eu verifiquei que existia a possibilidade de fazer essa ventilação espontânea, né? Claro que tem que tomar cuidado também, porque às vezes você fazer infusão de oxigênio 100%, na hora que você for desligar o aparelho e você trazer o paciente para a sala de recuperação, você vai talvez ter um pouco mais de dificuldade de recuperação dessa oximetria, né? A PaCO2 talvez esteja muito mais baixa do que o normal, então você talvez tenha esse débito, esse déficit, na verdade, de oxigenação tecidual, então você talvez tenha que trabalhar um pouco com isso, mas é algo que você tem que ter noção que você vai ter que trabalhar, né? O próprio cálcio, às vezes, ele é muito utilizado no pré-operatório, no transoperatório, para você conseguir também controlar um pouco dessa pressão, aumentar essa volemia, né? E a pressão, que normalmente você pode fazer pressão oscilométrica ou pressão invasiva, né? Normalmente, em equinos, a oscilométrica ela não é muito específica, então, normalmente a gente vai trabalhar com pressão invasiva. Seja ela a pressão invasiva do método, digamos, Tabajara, que é com um esfigmômetro e você canulando a artéria, seja qual artéria que for, você consegue identificar a pressão arterial média, ou através da pressão arterial, da pressão, infusão, canulação da artéria com um método invasivo, né? Através da verificação do monitor, você consegue ver até a pressão sistólica, a pressão diastólica, você consegue ter um controle maior. Mas você verificando a pressão, né? Putz, a pressão normal de um cavalo em procedimentos cirúrgicos, cólica, você consegue admitir aí 60 milímetros de mercúrio. Garante segurança para você? Não. Porque lembrando lá no começo, quando eu comentei que às vezes a distensão abdominal não permite a perfusão em outros órgãos, você pode ter uma perfusão adequada, né? 60, 70, pressão arterial média. Mas às vezes o rim ele está hiperfundido por conta dessa distensão abdominal. Então a correção mecânica ela tem que ser corrigida, ela tem que ser feita, né?
E aí vai muito também da agilidade do médico, do cirurgião para poder te ajudar. Então, normalmente, quando você tem uma distância abdominal muito grande, vamos dizer assim, você começa a cirurgia com pressão arterial média de 70, né? 70, vamos pensar, 80, né? E, pô, é uma pressão arterial boa, né? Considerável, assim, dentro do padrão. Então, só que é um abdominal muito distendido. A partir do momento que você consegue distender esse paciente, a tendência da tua pressão arterial é baixar. Então, vai para 60, para 50. Aí você não pode desesperar. Você tem que ter noção de que isso é algo passivo, vai acontecer ali por um tempo, até ele conseguir perfundir de forma igualitária por todos os tecidos. Você vai verificar que existe uma diminuição da oximetria do paciente e ela vai aumentar nos próximos momentos, né? E é algo que você tem que ir controlando, tá? Tem que ir controlando. Bom, nós temos como fazer a manutenção. Oi? Deixa eu te falar, nós estamos chegando a 55 minutos de live, tá? Tá, Então, se por acaso cair, galera, fiquem tranquilos, a gente volta, pode demorar um pouquinho. Então, só para avisar, tem mais 5 minutinhos, em seguida, se cair, a gente vai voltar, tá bom? tá. Eu falei, eu gosto de falar, então não adianta. Eu vou, Fica à acho que eu vou. vontade, estamos Então, tá bom. adorando. Então, tá bom. Obrigado. Então, assim, até para fazer a manutenção, a gente costuma fazer a utilização de inotrópicos como a dobutamina, dopamina, efedrina, para tentar manter essa pressão arterial média adequada, para você tentar manter essa oxigenação desse paciente. Se você for ler na própria literatura, a literatura mais antiga fala-se da utilização de atropina. Mas, assim, eu não sei nem te dizer qual que é a dose de atropina que eu usaria para cavalo. Porque a atropina, ela tem como mecanismo, digamos assim, efeitos maléficos da atropina, ilho paralítico. Então, você tem a tendência, pacientes atropinados, a desenvolver processos de cólica, né? Quem mexe com oftalmologia, ou quem tem noção de oftalmologia, sabe que às vezes você fazer colírio de atropina em cavalo pode desenvolver processo de cólica, né? Porque ele faz ilho paralítico. Então, a atropina, por mais que o cavalo esteja hipotenso, ele precise de algum estímulo estímulo adrenérgico, não deve se utilizar atropina. Eu nunca utilizei, né? E não recomendo utilizar também por conta disso. A prova de carga, a gente costuma fazer expansão volêmica com isotônico, né? O próprio Ringer lactato é um ótimo exemplo de expansão volêmica, né? Pode ser feito também a administração de solução salinas hipertônicas a 7,5%, mas lembrar também que deve ser infundindo eletrólitos, né? Por exemplo, o Ringer lactato na sequência, porque pode promover uma desidratação exacerbada. A administração de solução salina hipertônica a 7,5%, normalmente elas acontecem antes da cirurgia. Porque quando você vai fazer a indução anestésica do paciente, por exemplo, vou usar como medicação pré-anestésica um alfa-2 agonista, né? O alfa-2 agonista, ele age primeiro em receptores alfa-1 para depois agir em receptores alfa-2. Então, ele faz uma bradicardia reflexa em questão de segundos. E, às vezes, essa bradicardia reflexa, ela pode afetar a pressão arterial média, pode afetar a volemia do paciente, e você pode ter um paciente que talvez não tenha nenhum problema a partir do momento que você faz o alfa-2 agonista. Mas a partir do momento que ele está em decúbito, ele está em procedimento cirúrgico, essa MPA pode te atrapalhar. Então, às vezes, você ter a garantia que você tem uma volemia adequada, que você tem uma pressão arterial média adequada antes do procedimento cirúrgico, te garante uma maior segurança, pelo menos naqueles primeiros 15 minutos de anestesia, né? E o próprio cálcio, ele é muito importante. Você pode fazer ele durante a anestesia ou pode fazer antes, tá? Normalmente utiliza-se infusões de cálcio em 15 minutos para você conseguir recuperar bastante esse inotropismo para poder trabalhar melhor a pressão arterial média durante a tua anestesia. Eu normalmente costumo fazer durante a cirurgia, porque durante a cirurgia é o tempo que eu tenho, né? Antes a gente normalmente não tem esse tempo. A gente costuma fazer antibiótico terapia, anti-inflamatório terapia, às vezes até fazer o manejo de sondagem, né? Fazer limpeza, fazer todo o método profilático do paciente, e às vezes dá tempo de fazer o cálcio, né? Mas na grande maioria das vezes a gente não tem esse tempo, né? Então eu tenho que fazer infusão de cálcio na cirurgia.
Então, tanto que normalmente eu não costumo anestesiar sozinho. Eu sempre tenho a ajuda de alguém para poder me ajudar. Então, enquanto eu cuido da parte de botar o animal para dormir, outra pessoa está me ajudando na parte de reidratação do paciente. Eu nunca trabalho sozinho, isso é muito importante entender. Tem que trabalhar sempre em conjunto. E eu sou muito grato para ter sempre alguém ali disposto a infundir solução fisiológica para mim, poder me ajudar a trocar o soro. Isso é muito importante, né? E a gente sempre trabalha pelo bem maior, que é para o animal levantar bem da cirurgia e ter a recuperação esperada ali nos seus 7 a 10 dias e ir para casa feliz, né? Então, lembrar que nós nunca trabalhamos sozinhos, isso é muito importante. Bom, eu trouxe um caso para vocês. Deixa eu só voltar aqui. Deixa eu só ver se eu consigo fazer o que eu quero fazer. Tá. Eu trouxe um caso para vocês de um paciente que ele ficou internado com a gente. Eu não vou lembrar exatamente quantos dias, tá? Mas ele ficou internado com nós um bom tempo. Ele teve um quadro de cólica, de síndrome cólica, e ele não era responsivo ao tratamento. E a partir do momento que foi feito a partir do momento que foi feito o tratamento, e ele não se mostrou responsivo e a dor foi aumentando, a gente teve que submeter ele ao procedimento cirúrgico, né? Mas a gente já sabia que era um paciente que iria apresentar dificuldades na recuperação no pós-operatório, até no transanestésico, porque já era um paciente que possuía uma peritonite instalada, né? Até é uma coisa que a gente esbarra muito, que é muito real na prática da clínica da cirurgia de equinos. Às vezes a gente esbarra muito em valores, né? Então, acho que não tem problema a gente falar. Uma cirurgia de laparotomia exploratória e pensando num pós-operatório tranquilo, né, onde você tem uma cirurgia rápida, um pós-operatório tranquilo de 7 a 10 dias, você normalmente vai ter um custo pro proprietário entre 10 a 15 mil reais. Então, para você conseguir desprender desse dinheiro para poder pagar um pós-operatório, às vezes é muito complicado. Então, às vezes, a cirurgia, a prática da clínica de cirurgia de equinos, ela esbarra muito em valores. Infelizmente, a gente ainda tem essa questão. Então, às vezes, a demora para submeter o paciente ao procedimento cirúrgico depende muito da autorização do proprietário. Então, o que eu queria mostrar para vocês era esse paciente que possuía um quadro de peritonite. Então, existia um quadro de resposta inflamatória sistêmica, existia um quadro de sepse, né? Vocês vão conseguir observar que existe nesse paciente uma grande quantidade de leucócitos, então, uma leucocitose enorme, uma neutrofilia também gigante, existe uma desidratação exacerbada, né, porque a partir do momento que você tem uma inflamação grande, você tem também uma hipoproteinemia, porque existe uma degeneração dessas proteínas. Com uma hipoproteinemia, você tem um déficit, uma diferença nessa pressão oncótica do animal e faz com que a hidratação se torne mais dificultada. Então, esse cavalo aí pesava, sei lá, 450 quilos, mais ou menos. Então, para você reidratar esse paciente era muito complicado. Então, era um paciente que já entrou para a cirurgia muito complicado. E tanto a parte hematológica de função renal hepática, pancreática, a série vermelha e série branca, mostrou-se para nós um paciente que iria demonstrar dificuldade no transoperatório e no transanestésico, assim como no pós-operatório. Né? Então, frequência cardíaca, frequência respiratória, pressão arterial média, débito urinário, a própria temperatura, a hidratação desse paciente, o transanestésico, a recuperação e a própria oximetria é algo que a gente vai pensando desde a hora que vai submeter o paciente ao procedimento até a hora que vai levantar ele, até a hora de ir embora. Né? Então, foi um paciente que se mostrou com uma frequência cardíaca normalmente alta, porque ele estava com mecanismos compensatórios, a própria dobutamina faz uma taquicardia inicial, então ele tinha uma taquicardia,
em torno de 58, 60, né? E uma frequência respiratória em alguns momentos alta também, por conta de estar descompensado, né? Mas a partir do momento que foi fazendo a própria fluidoterapia e foi corrigindo o desbalanço, a gente foi conseguindo corrigir. Pressão arterial média, graças a Deus, eu consegui manter em torno de 60, 70, né? O débito urinário também se mostrou-se eficaz, né? A infusão de soro era totalmente responsiva à quantidade de produção de urina. Temperatura foi uma temperatura baixa. A gente aqui em Curitiba tem essa grande dificuldade as cirurgias normalmente elas são na madrugada e agora nessa época, por exemplo, em julho, então a gente chega a temperaturas aí de 2, 5, 7 graus, então é um paciente que com certeza vai sair gelado, tipo um picolé da cirurgia. Então a gente tem que trabalhar com uma hipotermia severa, não tem jeito, né? A hidratação, como eu já comentei, é dificultada, mas sempre preciso de mais pessoas para poder me ajudar. O transanestésico, se você consegue fazer uma infusão medicamentosa adequada, você consegue controlar bem esse paciente. Nesse caso aqui, eu iniciei a cirurgia, até eu conseguir ajeitar a fluidoterapia, até conseguir ajeitar bem as bombas. Eu comecei com uma infusão de lidocaína e ketamina com isoflurano, né? E com infusão de idobutamina, né? A partir do momento que eu consegui manejar o paciente, ele manteve-se estável, eu fui desmamando ele do isoflurano e fui mantendo ele no propofol, para eu ter uma recuperação também mais rápida. O propofol ele também traz uma qualidade transanestésica muito boa comparado com o isoflurano, apesar de os dois serem medicações hipotensas. Com a ketamina e a própria lidocaína eu consegui ter um manejo da pressão arterial média bem bacana. A recuperação dele não foi tão complicada assim. Claro que ele ficou um pouco maior tempo em decúbito na recuperação. Se eu não me engano, ele ficou em torno de uma hora e pouquinho em decúbito, né? A cirurgia foi rápida, a cirurgia foi questão de uma hora e meia, mais ou menos. Então, o total, no momento que ele deitou na indução e recuperou, deu um total de 3 horas. Então, não foi algo muito grande, né? A gente tem uma preocupação em equinos, em decúbito dorsal, até 2 horas. A partir de 2 horas, a gente começa a ter processos de chantes pulmonares. Então, a oxigenação ela se torna um pouco mais dificultada no cavalo a partir de 2 horas em decúbito dorsal. Nesse caso aqui, permaneceu 3 horas, mas trocando de decúbito, então não teve grandes preocupações. E a oximetria no começo ela se mostrou bem baixa, né? E a partir do momento que foi fazendo o manejo da volemia, a própria correção da patologia, né? O animal se mostrou um pouco mais responsivo à oximetria e foi muito mais fácil de trabalhar com ele. Nessa foto aqui, nessas fotos a gente consegue identificar como é que estava as alças intestinais. Então, existia já translocação bacteriana, já existia processo infeccioso presente, né? Então, imagine trabalhar com isso no pós-operatório. E só o fato de você ter essa degeneração de mucosa intestinal já vai trazer um processo de peritonite muito avançado no pós-operatório. Então, a gente já até levanta o cavalo e já recupera ele desanimado, porque sabe que o pós-operatório vai ser bem complicado, né? Então, assim, até o próprio cólon, olha só como é que está a coloração desse cólon, né? É um cólon bem avermelhado, quase necrosado, né? Com processo infeccioso já na sua porção aqui mais caudal, e você tem um processo infeccioso bem avançado e você vai ter depuração de células pró-inflamatórias, né? E todo o processo de mecanismo de recuperação na sequência. Para mostrar para vocês como é que normalmente é a recuperação de um paciente que está comprometido, né, o peritônio. Não sei se vocês já ouviram falar, mas pacientes que possuem ruptura gástrica, ruptura intestinal, eles têm a chance de desenvolver peritonite. E normalmente pacientes que possuem ruptura, eles não são, a cirurgia não é continuada, normalmente é feita a eutanásia, né? Foi o caso de um dos animais hoje, ele apresentava ruptura gástrica e foi feita a eutanásia na mesa. Porque já no processo de recuperação do paciente já se torna mais dificultado, né? Então você consegue ver, eu espero que vocês consigam ver no vídeo, um paciente que apresentava hiperventilação muito avançada, né? Tá entubado, tá ali recuperando,
né? Os reflexos palpebrais e corneais, eles estão um pouco mais devagares, mas ainda assim existe. Então, é uma preocupação que nós temos, mas a ideia era que ele saísse logo da cirurgia e ficasse do cúbito lateral para poder recuperar bem. Ficou mais ou menos aí uns 30 a 40 minutos nesse quadro de hiperventilação. E a partir do momento que a gente conseguiu destubar ele, e ele começou a respirar de forma mais adequada, com uma qualidade de amplitude melhor, aí ele foi melhorando e a gente conseguiu recuperar ele. Eu não tenho vídeo da recuperação, até porque a gente estava preocupado ali na hora, mas ele recuperou bem, recuperou bem. Levantou, acho que tentou levantar uma vez, não conseguiu, na segunda vez ele levantou, né? E aqui é um quadro muito engraçado, né? Não tem nada a ver com a própria anestesia, mas acho que envolve um pouco do pós-operatório, né? Até eu não sou ortopedista, não mexo com a parte de medicina esportiva, mas quem tiver até maiores informações pode até nos ajudar aí, em que processos de inflamação sistêmica, ele, por conta da hipoproteinemia, eles podem fazer degeneração ligamentar e tendínea. Então, essa é a segunda vez que eu vejo na minha vida. Pacientes que possuem um processo de colite, processo de peritonite, eles têm a tendência a fazer alterações ligamentares e pode até fazer deslocamentos dorsais de patela na sequência. Então, esse é um quadro muito característico. A gente teve um quadro de uma égua que apresentou metrite e ela houve degeneração da cápsula articular e ela praticamente desarticulou metacarpofalangiana, metatarsofalangiana, e a gente teve que terminar fazendo a eutanase dela porque ela não conseguia ficar mais em pé. A partir do momento que ela ficava em pé, ela desarticulava. Então, isso é algo que pode vir a acontecer no pós-operatório. É difícil, mas pode vir a acontecer, né? Então, é algo muito importante para a gente ficar em observação. E esse caso aqui é o caso de hoje, né? Então, é um caso onde estava sendo feito atendimento na propriedade, 12 horas de atendimento de cólica. Então, imagine um paciente durante 12 horas sendo atendido, fazendo fluidoterapia e não conseguiu se corrigir. E daí encaminhou, era 9 horas da manhã na clínica, então passou a noite inteira em tratamento, em atendimento. Chegou para nós para fazer a cirurgia. Era um paciente que apresentava distensão abdominal leve, não muito avançado, mucosas totalmente hiperêmicas, toxêmicas, com halo toxêmico, né? Quase cianóticas, e a gente com outro cavalo na cirurgia e querendo acabar logo para poder botar esse na mesa. Existia uma leve torção de raiz de mesentério, mas do intestino delgado, e uma compactação não tão importante em cólon, mas a grande questão era a inflamação que esse animal apresentava, né? Aqui a gente consegue observar os exames de sangue, né? Até eu consegui agora com o Dr. Thiago, que me mandou. Então você consegue ver que o nível de glicose ele está bem alto aqui, né? Então existe já uma glicólise anaeróbica que tá acontecendo, né? Que veio acontecendo e a partir do momento que foi submetido o paciente à cirurgia, ele já estava nesse processo de glicólise anaeróbica. O lactato ele é o produto disso, né? Então é algo que é importante mensurar. Já vou avisar de antemão que lá na clínica a gente não tem como aferir o lactato, né, de forma precisa. Então é algo que também eu vou comentar sobre a realidade da clínica de equinos, né? A gente não desprende às vezes de alguns parâmetros para serem avaliados, mas ainda assim a gente consegue trabalhar de forma adequada, né? Então é um paciente que apresenta uma alteração leucocitária, uma alteração em células vermelhas. Então é um paciente que já entrou desidratado, é um paciente que já entrou com déficit hepático, renal, né? Então tudo isso é algo que a gente tem que observar, né? E tem que pensar na hora que o animal está ali na cirurgia. Então a diferença da mucosa que eu pude mostrar, que eu queria mostrar para vocês aqui, era durante a cirurgia, a mucosa hiperêmica, tá? Eu não gosto de coloração de mucosa assim, apesar de ele ser potro, coloração de mucosa não deve ser dessa cor. Então apresentava-se um processo inflamatório responsivo, né? A partir do momento que terminou a cirurgia, foi melhorando um pouco essa coloração de mucosa, né? E ela começou a se apresentar um pouco melhor. Então, essa coloração de mucosa que normalmente a gente espera
num paciente em recuperação na sala de indução ou ao término da cirurgia, né? A partir do momento que a gente destubou esse cavalo, ele começou a se agitar, né? Ele começou a querer levantar, e a gente não queria que ele levantasse. E por conta dessa movimentação que o animal apresentou, ele acho que acredito que a demanda de oxigênio muscular começou a ser maior e ele começou a entrar num quadro de hipóxia, né? E aí a gente teve que fazer o manejo de oxigenação, né? A gente teve que entubar de novo ele, mas aí não através da boca, mas através da narina, e teve que fazer a suplementação de oxigênio. Vocês conseguem observar, acredito que vocês consigam observar no vídeo, uma dificuldade de amplitude respiratória desse paciente, né? E uma hiperventilação também muito importante. Então, essa é a característica de um paciente, normalmente, que vai apresentar uma resposta inflamatória ou uma sepse numa recuperação de pós-operatório. Mas aí, qual que é a questão? Aí vai muito da visão do veterinário, né? Putz, o que vamos fazer? Então, se ele está com uma dificuldade de oxigenação, por todo partir do momento que ele vai fazer movimentação, ou ele demanda de uma queima maior de energia e ele entra nesse quadro de hipóxia, vamos tentar fazer de alguma forma com que essa oxigenação consiga perfundir melhor os tecidos, né, e a parte muscular. Então foi feito bastante fluidoterapia, porque é um paciente que estava seco, digamos assim, né? Ele estava bem desidratado durante a cirurgia. E foi feito ali durante 10 minutos uma infusão de dobutamina, né? Não foi feito efedrina nem nada, né? Foi feito dobutamina como infusão. E em questão de 10, 15 minutos a coloração da mucosa já melhorou, né? E graças a Deus, que nem eu estava comentando, por conta de a gente ter uma cirurgia rápida e eficaz, né? O procedimento cirúrgico em si demorou 50 minutos. Mas aí para fazer o fechamento da parede muscular, que é um pouco mais delicado, um pouco mais demorado, a gente tem aí um processo aí de mais ou menos 20 minutos para poder fazer fechamento de parede. Então aí, 1h10 mais ou menos para poder concluir o procedimento. Eu fiquei mais uns 10 minutinhos ali oxigenando o cavalo para ele poder ir mais tranquilo para a sala de indução. Aí mais uns 40 minutos para levantar. Então deu o total aí, vamos dizer assim, um total de 3 horas mais ou menos, né? E a gente não costuma utilizar corda para levantar, a gente sempre levanta na mão. E o cavalo de uma vez só, a gente estimulou um pouquinho ali, esperou ele voltar bem, né? Ele está preparado. Ele voltou de uma vez só, né? Ele perdeu um pouco de equilíbrio ali, mas levantou de uma vez só, sem problema nenhum, não se jogou, né? E a temperatura se manteve adequada o tempo todo. E tranquilo, sem problema nenhum, né? A gente esperou um pouquinho mais para o cavalo poder recuperar melhor, para ele poder também passar até a parte da dissociativa que foi feita nele. E a partir do momento que ele recuperou, por conta dessa desidratação, por conta dessa inflamação, ele já foi direto para o tronco para tomar soro já direto em bolos, né? Então, a fluidoterapia ela foi constante já desde o partir do momento que terminou a cirurgia. Então, um grande parâmetro que eu possuo, e eu acho que a grande maioria das pessoas que fazem anestesia nos possuem, é apetite. Cavalo que sai da cirurgia de cólica e se alimenta, já é um grande indicativo que ele já possui uma melhora no quadro clínico. E é algo que eu estou vendo aqui, né? Então, ele está fazendo a fluidoterapia já direto, né? Oferece um feno, ele já vai direto comer com apetite. Então, isso é muito gostoso e muito legal de ver num paciente séptico que passou 12 horas. Então, vocês conseguem ver até que ele está batido no olho, né? Ele estava com umas lacerações na boca até também. Então, tudo isso é muito importante para poder fazer avaliação. Claro que eu estou mostrando um caso que deu certo, né? O caso de anterior, o tordilho que eu tinha mostrado anteriormente, é um processo que foi evoluindo para uma peritonite cada vez mais avançada e terminou em eutanásia, né? Esse quadro aqui, né? Então agora assim, a cirurgia terminou era 1h da tarde, mais ou menos. Acho que foi 1h da tarde, mais ou menos, meio-dia, 1h da tarde. Então agora são 9, né? Então nós temos aí já 9 horas aí de pós-operatório. Então a gente espera que nas próximas 9 horas ele comece a apresentar algumas alterações hemodinâmicas, né? É um paciente que permaneceu nas primeiras horas de pós-operatório com uma taquicardia, então apresentava uma frequência cardíaca de 58, 62, né? Até o pessoal se assustou, mas é algo que é esperado no processo de inflamação.
A tendência é a gente ter paciência, conseguir monitorar, verificar se existe motilidade, né? Se existe trânsito intestinal, se ele está se alimentando bem, se esse alimento ele não está parando no estômago, e a gente, com o tempo, vai observando uma diminuição dessa frequência cardíaca, diminuição da frequência respiratória, e ele vai reperfundindo de forma mais adequada, ele vai conseguindo se readequar com a fluidoterapia, com a medicação, tudo mais, né? Bom, e já linkando com isso aí, o pós-operatório os cuidados é básico, né? Então, isso faz parte da função do anestesista, tentar identificar qual que é a melhor forma de pós-operatório. Eu costumo falar que as primeiras 48 horas de um pós-operatório é responsabilidade do médico veterinário anestesista, né? Então, ali, a parte de nocicepção é totalmente creditada ao anestesista, né? Então, seja no transanestésico, qualquer infusão que ele fez, ou até as medicações que são feitas na sequência. Então, anti-inflamatórios esteroidais e não esteroidais, eles são muito utilizados, né? A antibiótico terapia é muito importante, né? Começamos a antibiótico terapia de forma profilática anteriormente à cirurgia, para tentar combater esses gram-negativos que vão existir. Se houve manejo das alças intestinais, se houve abertura do peritônio, vai ter proliferação bacteriana, isso é óbvio. A fluidoterapia ela tem que ser quase que mandatória, assim, quase tão importante quanto antibiótico no pós-operatório. E a gente costuma fazer também a administração de anticoagulantes, né? Os anticoagulantes eles ajudam a prevenir a formação de fibrina e posteriormente a formação de aderências de órgãos, né? Como eu já comentei. Ajuda também a não formação de trombos e também, consequentemente, esses trombos não vão aferir em nada, por exemplo, num processo de laminite que normalmente se encontra no pós-operatório. Eu trabalho na Equivet fazem 5 anos e, assim, pós-operatório de laparotomia exploratória, em que houve laminites no pós-operatório, se eu encontrei uma mão fechada de 5, foi muito, né? Então, a gente se preocupa muito com isso. E até método profilático, fazer gelo, essas coisas assim, a gente não costuma fazer. A gente capricha muito nos anticoagulantes, na fluidoterapia, no antibiótico, nos anti-inflamatórios, e nós não temos problemas com isso. Não significa que o paciente vai recuperar em 7 dias. Pode ser que ele demore um pouco mais. Mas laminite é algo que a gente faz muito tempo que a gente não vê, né? E às vezes pode ser que a gente encontre problemas assim, né? A terapêutica ela não consegue dar conta, a infecção e a inflamação é muito grande e a desidratação ela é exacerbada e a gente tem processos de colite, como vocês estão vendo aí na necrópsia, né? Então, porção do cólon maior, olha a quantidade de sangue já com grumos de coágulo. Então, imagine você reidratar um paciente dente. Um processo de colite não tem como, né? Até o Ramon, que hoje é o veterinário, né, da região de Joinville, nosso estagiário aí, na época, ele até mostrando a mucosa, olha só como é que está a coloração de mucosa. Então, isso permite com que exista uma translocação bacteriana do meio intraluminal para o meio extraluminal, né, o que é o peritônio. Olha agora ali, vocês conseguem observar o seco sendo manejado, né? Olha a quantidade de coágulo, de sangue que existe. Então, o pós-operatório que termina dessa forma, você não tem como controlar, né? Não existe antibiótico, não existe anti-inflamatório que consiga controlar isso aí. Então, às vezes, a reidratação do paciente, ela é complicada por conta disso, porque a evolução do quadro do paciente no equino é muito avançada. E qual que é a tendência? A partir do momento que a gente vai fazendo o manejo do paciente, a tendência é manejo de vaso, né, canulação de artéria, de veia, ela é cada vez maior. E a resposta inflamatória também ela é maior. Então, você consegue ter degeneração, consegue ter processos de flebite, e isso ajuda muito no desenvolvimento e na evolução do quadro inflamatório que a gente vai ter. Então, essa é uma necrópsia de uma jugular, onde, olha só como foi manejado, né? Então, já existe todo o processo de fibrose muscular em volta, né? Então, isso tudo, o cavalo vai levar para o resto da vida, né? Cavalos que recuperam de pós-operatório de laparotomia exploratória, eles têm a tendência a ter um processo de flebite, né? Uma trombose, alguma coisa assim, instalada ali para o resto da vida, né? Conheço cavalos que não tem, a gente fala que não tem mais a jugular, né? Mas
o fluxo da jugular é muito complicado, né? E por conta de processos de cólica, de tanto ficar furando, então até às vezes a asepsia é muito importante nesses casos aí. Mas assim, pensando em um mundo ideal, né, qual seria o POP, né, o procedimento operacional padrão a ser feito, né, e por que que isso não acontece? Então, a gente pensa aí como método de melhor POP a ser seguido, é mensuração do padrão inflamatório do cavalo antes da cirurgia. Você conseguir preparar bem esse paciente. Então, fazer uma cultura antibiograma seria algo muito importante. Medicação, está escrito pré-emotiva, mas na verdade acho que foi corretor ali, mas é pré-emptiva, né, ao procedimento cirúrgico, mensuração de lactato, hemogasometria, e a gente não tem esse tempo às vezes, né, como eu comentei, às vezes é rotina, é correria, mas uma coisa que atrapalha muito a cultura antibiograma, que na verdade é algo que se fala bastante em artigo e a gente tem como experiência que a cultura antibiograma ela não é muito específica e eficaz na prática da sepse em equinos pós-operatórios de laparotomia exploratória, é porque o tempo de evolução é muito rápido, né? Então você pode ter processos inflamatórios grandes se formando em 12 horas, né? E uma cultura e um antibiograma não vai sair em menos de 12 horas. São pelo menos 48 horas para você ter qualquer tipo de resposta do antibiograma de sensibilidade. O que talvez seria interessante fazer seria fazer uma cultura, um antibiograma antes da cirurgia, né? Você já começar com a medicação pré-emptiva, profilática, né? Antibiótico terapia profilática, e até o momento em que o animal sair da cirurgia, ele vai ter mais aí 1 ou 2 dias de pós-operatório e você vai ter um resultado parcial da situação dele. Só que ainda assim, depois que você termina essa cirurgia, você não teria a resposta real, porque pode ser que essa proliferação bacteriana tenha aumentado. Então, as medicações talvez antes fossem mais sensíveis, hoje são mais resistentes, entendeu? Por conta de outro agregado bacteriano que exista ali. E os biomarcadores inflamatórios é algo muito legal que é utilizado na medicina humana, né? Então, existem alguns biomarcadores inflamatórios, como, por exemplo, a proteína C reativa, onde, através da mensuração da proteína C reativa, consegue-se definir, consegue-se mensurar se existe evolução ou não do tratamento que está sendo instalado. Então, por exemplo, a pessoa que está num quadro de sepsis, num quadro de resposta inflamatória sistêmica, onde existe comprometimento hemodinâmico e todo aquele negócio que está em UTI, eles costumam fazer a mensuração da proteína C reativa toda vez que eles começam um tratamento novo. Então, vou começar com antibiótico. Comecei com antibiótico, né? Depois de 48 horas, eu faço a mensuração dessa proteína C reativa. Se a proteína C reativa, que é um biomarcador muito importante, tiver baixo, significa que a terapêutica está sendo efetiva. Se essa proteína C reativa ela se apresenta alta, significa que esse tratamento não está sendo eficaz e você consegue fazer uma correção disso aí. Qual que é a questão? Em equinos, é muito inespecífico. Os valores basais de proteína C reativa, por exemplo, para potros neonatos, eles oscilam muito até 1 ano de idade. Aí até 4 anos é um outro valor. Em equinos, até 8 anos é outro valor. E a resposta, normalmente, ela é muito rápida. Então, ela aumenta e diminui de forma muito rápida por conta dessa depuração inflamatória do equino perante a uma injúria inflamatória, né? E isso é um fator que atrapalha um pouco. E por que não acontece? Então, principalmente por conta de tudo isso que eu falei, né? Então, normalmente as cirurgias são de caráter emergencial, você precisa de uma solução rápida para tudo que está fazendo, existe uma interação entre equipe, que normalmente não existe, né? Não falo da minha realidade, mas às vezes a gente tem realidades onde os veterinários não conseguem conversar, então existe esse delay de informações, né? Então isso é muito importante também de entender como porcentagem de sobrevida ou não, né? E a própria preparação do paciente, né? Isso é algo muito, muito, muito a ser levado em conta com relação à porcentagem de sobrevida e taxa de sucesso, né? E qual que é a conclusão que a gente tira, ou que eu tiro, pelo menos, da minha experiência até então, pode ser que essa conclusão mude ou não, né? Mas, assim, eu sou da seguinte opinião, a gente não consegue fazer nada sozinho. Seja
procedimento cirúrgico, atendimento, a gente não consegue fazer nada sozinho, nada, nada, nada. Então, como vocês podem ver no vídeo aí, olha quantas pessoas estão envolvidas no processo para tentar sanar o problema do paciente, né? São pessoas que normalmente trabalharam o dia todo, né? Chega ao final do dia ainda tem que trabalhar mais durante a madrugada. Então, a conclusão que eu tenho é que, às vezes, a taxa de sucesso de uma cirurgia, ela implica normalmente no staff que você tem. Se você tem um staff que consegue trabalhar de forma adequada, que consegue trabalhar com qualidade, mesmo sob situação de estresse como é o cansaço, você consegue ter uma resolução melhor. E assim, eu vou dizer para vocês que o que eu tenho observado é que, com o passar do tempo, ali onde eu trabalho, a gente tem tido muitos bons resultados, cada vez melhores, porque a gente está conseguindo trabalhar, a gente está entendendo como é que funciona cada um, né? As equipes, elas costumam mudar muito, né? Nesse tempo que eu tô, mudaram bastante, mas ainda assim a gente consegue melhorar cada vez mais, né? E eu acho que isso conclui e influi muito na taxa de sobrevida dos pacientes, né? Então, assim, se for para dizer alguma coisa, eu tenho que dizer que eu tenho que agradecer principalmente aí a todos que puderam me ajudar, e quem está agora na clínica fazendo o plantão com o cavalo que foi operado hoje cedo, para eu poder estar aqui conversando com vocês. Eu não consigo fazer nada sozinho e eu acho que ninguém na vida faz nada sozinho. Então, se for para levantar um cavalo bem da cirurgia, se for para recuperar bem um cachorro, se o cachorro for bem para casa, se é para você ter um plantel adequado, qualquer coisa que for na veterinária, se você ter um paciente que está num processo inflamatório, ele consegue recuperar, a responsabilidade nunca é de uma pessoa só, e sim da equipe. Tá? Então, até eu costumo falar que a grande porcentagem de sobrevida dos pacientes, a gente costuma acreditar normalmente aos estagiários, porque são eles que estão assim para ajudar. Então, quero agradecer quem teve a paciência de poder aguentar aí eu falando bastante sobre o assunto. É um assunto que eu gosto de falar muito e, por mim, eu falaria por mais muito tempo, mas lives tem começo, meio e fim, né? Então, o que eu gostaria de falar é agradecer, então, novamente a presença aí de todos, agradecer o convite da doutora Patrícia, da doutora Helena, que me ajudou bastante aí ontem, hoje, com esse mecanismo de tecnologia, e ficar o convite para quem quiser conhecer nosso trabalho, quem quiser fazer estágio, não sei se tem muito estagiário ou não, muito aluno ou não acompanhando, eu acho que é importante. Tá? Obrigado. Doutor, nós temos algumas perguntas para fazer para você, já, né? Vou começar com as perguntas e depois eu faço meu agradecimento, porque com certeza a live foi a live não, a palestra foi excelente, foi uma aula Uhum. mesmo, e Uhum. só temos a agradecer todo o conhecimento que dividisse conosco. Muito Então, obrigado. assim, Pode vamos lá. fechar a apresentação, por favor, doutor? A Ana Luísa CBS, ela perguntou como é que você correlaciona o lactato sérico com o da paracentese. Ah, tá, a Ana. A Ana fez estágio com a gente, se eu não me engano, foi em 2017, 2017 foi. Eu conheci ela no congresso. Então, Ana, assim, eu, para ser bem sincero, eu não tenho muita experiência com mensuração de lactato em paracentese, até porque a paracentese não é algo que a gente costuma fazer com grande rotina lá na clínica. Tá? Até por conta de uma preocupação que nós temos muito com a paracentese, é que normalmente quando você tem um paciente com alças intestinais distendidas, a grande chance de você fazer ruptura intestinal, você fazer uma punção intestinal e você ter aí um processo de periodonite ainda maior do que ele já existe. Então, por conta disso, a gente não costuma fazer tanta paracentese, né? Só em casos onde realmente, assim, vale ou não vale a pena colocar o animal na mesa, tá? Mas o que eu posso te falar da correlação do lactato sérico com o lactato da peritonite, do peritônio, o lactato sérico ele é muito mais específico, né? Porque como é uma resposta anaeróbica a uma função de glicólise, então a função sistêmica ela vai ser muito mais responsiva, muito mais rápida. O peritônio ele normalmente vai se apresentar com alteração de lactato quando você tem um processo de peritonite instalado, porque aí você vai ter
a depuração de células inflamatórias ali no local. Então, normalmente você vai pegar, por exemplo, um lactato sérico sistêmico, talvez esteja um pouco alterado, mas pode ser que o lactato de paracentese não esteja, porque você depende muito de um processo, uma instalação de peritonite para você ter qualquer tipo de alteração celular ali, né? Isso é o que eu já li e o que eu já conversei com colegas. Agora, para ser bem sincero, eu não tenho experiência para te dizer com exatidão a diferença entre o lactato sérico, na prática, com o lactato do peritônio, né? Líquido peritoneal. Tem outra pergunta aqui. O Celso, eu não sei se é Lamartine ou se é A. Martins, tá? Uhum. Ele perguntou qual é a quantidade de solução hipertônica que tu costuma utilizar. Tá, solução hipertônica, normalmente, como é que funciona assim? Depende muito do tempo que você tem, né? Então, normalmente, a solução hipertônica eu costumo fazer de 2 a 4 miligramas por quilo, tá? Em mais ou menos 10 minutos. Tá? Eu consigo fazer quando eu tenho tempo, né? Quando eu tenho tempo, quando eu tenho capacidade de fazer, eu costumo fazer. Normalmente, você costuma fazer esse bolos aí em 10 minutos nessa concentração. Tá? Normalmente é assim que funciona. Você consegue ter uma resposta satisfatória da perfusão e da volemia, se por acaso o problema que o animal apresenta não for nada mecânico que faça essa obstrução e comprometa, né? E aí depois eu tenho mais duas perguntinhas da Gabi Knorr. Uma delas ele pergunta, doutor, ela eu acho, né? Doutor, você tem acesso à hemogasometria no Equivete? Então, Gabi, a Gabi eu conheço ela, prática de clínica de cirurgia de equinos com o professor Villani. Então, assim, Gabi, eu não tenho. Esse é um grande problema da clínica de equinos, né? São aparelhos que têm um valor agregado muito grande e por a gente depender de situação particular, privada, a gente não tem a faculdade para fazer o anteparo a nós. Então, a gente trabalha muito com o que traz de melhor para o paciente e o melhor custo-benefício para o proprietário. Então, é claro, existem infinitos protocolos e procedimentos e mecanismos de diagnóstico para a laparotomia. Mas a gente tem que levar sempre em consideração o que é melhor para o proprietário. Então, nesse caso, te respondendo, não tenho acesso à hemogasometria. Já mexi com hemogasometria em curso, em aula, mas na minha prática eu não costumo ter. É um projeto que eu tenho, mas é um passinho de cada vez. E aí ela também pergunta o seguinte, se você já usou ou faz uso do DMSO em pacientes muito sépticos? Faço muito e faço assim, quando eu consigo eu faço antes, né? E antes do procedimento cirúrgico, se não durante o procedimento cirúrgico, né? O DMSO, o dimetilsulfóxido, ele é categorizado como anti-inflamatório, mas ele tem um grande poder de ser carreador, né? E ele tem grande capacidade também de depuração dos radicais livres, né? Os radicais livres, eles são o produto da fagocitose da célula perante ao patógeno. Então, esses radicais livres, eles ficam circulantes, são eles que promovem a toxemia do paciente. E ao fazer a administração do DMSO, principalmente nessas mucosas que eu mostrei que são muito inflamadas, ele tem ajudado bastante. A gente costuma fazer aí 3 a 5 dias de infusão de DMSO, CID, né, no pós-operatório. Normalmente é assim que a gente trabalha. Vou eu fazer uma pergunta agora, porque eu fiquei curiosa. Não. Tá? Porque, e bem, pode ter certeza que é bem simples, porque eu não tenho prática nenhuma com equinos, né? Principalmente na clínica de equinos. Uhum. Quando vocês fazem a cirurgia, você vai lá, tá, fez a cirurgia toda, vocês já oferecem alimento para o paciente? Já Sim. é logo depois da cirurgia, assim, normalmente, e isso é um indicativo de que ele está recuperando? Sim. Porque o que acontece, Helena? A gente tem que pensar que o cavalo, quando ele está no processo de cólica, normalmente é um paciente que está em jejum. Então, um paciente que está em jejum, porque não está se alimentando por conta da patologia que ele apresenta, né? E quando você tem esse processo de cólica instalado, você tem um aumento da acidez gástrica, né? Então, o estômago torna-se mais ácido. A gente também, quando a gente fica muito tempo sem comer, o estômago ele torna-se mais ácido, né? E o que regula a acidez estomacal, seja nossa, do cachorro, do gato, do cavalo? É o alimento com a saliva, porque a saliva é um meio alcalino e ele consegue regular isso aí. Então,
a gente fazendo a administração do alimento, a gente consegue ver se o animal possui apetite, porque teoricamente ele está com o estômago vazio, está com o intestino vazio também, está limpo, né? Então vai mostrar se ele realmente está responsivo ou não ao procedimento cirúrgico, e você consegue controlar até essa acúmulo dessa acidez no estômago no pós-operatório, né? Então é importante o animal não permanecer em jejum. E outra coisa que é importante também, uma particularidade da anatomia do equino, o cavalo ele não tem vesícula biliar. Então, a bile ela é normalmente depurada direto no intestino. E isso pode trazer dificuldade de interpretação, às vezes até de bioquímico sérico-hepático no pós-operatório. Então, pacientes que permanecem muito tempo em jejum, você vai ver, a mucosa está amarelada. Mas isso é por conta do jejum prolongado e dessa depuração da bile direto no intestino, né? Então, isso é muito importante a gente ter também como base. Entendi. Tem outra pergunta aqui, ó. O Celso Lamartine, ele pergunta se tem experiência do uso de acetilcisteína na endotoxemia. Caso sim, qual a dose? Não tenho a prática da utilização de acetilcisteína. O que a gente costuma utilizar na toxemia é a administração de flunexina e glumina em baixa dose. A gente costuma utilizar normalmente 0,25 mg quilo, tá, intramuscular. A gente costuma utilizar ela como dose antitoxêmica, né? Ela vai fazer de alguma forma que até o momento não se entende exatamente, mas ela consegue fazer trabalhar no processo da ciclooxigenase 1 e consegue fazer com que exista menos depuração de células inflamatórias, até o nível de tromboxanos, eles costumam ser menos depurados por conta dessa infusão dos anti-inflamatórios que agem em ciclooxigenase 1. Então, o flunexin a gente costuma utilizar como antitoxêmico. Agora, essa eu não tenho prática, não sei te dizer. E aí, a última pergunta que apareceu aqui para a gente, ainda em relação ao DMSO, é se também é utilizado em abdômen agudo. Não costuma se utilizar. Para pensar assim, o DMSO, o dimetilsulfóxido, a gente costuma utilizar em processos de inflamação sistêmica aguda, né? Talvez a única recomendação de utilização de DMSO em clínicas em síndrome aguda, né, clínicas sem ser cirúrgica, seria em processos de enterites, né, do adenogeogenite proximal, onde existe uma inflamação da porção proximal do intestino delgado. Isso vai fazer com que exista translocação bacteriana, né? E essa inflamação ela produz uma grande quantidade de refluxo por aí 5, 7 dias, mais ou menos, se não for tratado de forma adequada. Então, o DMSO ele ajuda até a dar uma diminuída nessa inflamação. Mas, fora isso, cólicas clínicas, por exemplo, atendimento básico de propriedade, só com a sondagem nasogástrica, não é aconselhável. Até porque você não quer trazer efeitos deletérios para a mucosa intestinal, que isso também pode trazer a formação de úlceras gástricas a longo prazo, né? Eu falei que tinha só mais uma, já apareceu outra. Então, vou aproveitar, já que tu problema. gosta de falar, vamos lá, né? Tem problema, vamos lá. Vamos lá, doutor. Vocês têm experiência com a utilização de efedrina nesses pacientes sépticos no período transanestésico? Não faz muita lesão muscular pela redução da perfusão tecidual? Então, a gente não tem o costume de utilizar muito efedrina, até porque a manutenção da pressão arterial, né, média, e até a volemia é algo que eu costumo encher muito o saco e gosto muito de manter. A gente costuma fazer a utilização de efedrina em casos onde assim está acontecendo uma parada cardiorrespiratória, é algo meio que inevitável, mas vamos tentar fazer isso com um método, não digo empírico, mas a gente sabe que o fim vai ser o mesmo, né? Então, eu não costumo usar efedrina no transanestésico. Uma vez a gente utilizou por conta de uma patologia, né, que é o encarceramento nefroesplênico. Existe um deslocamento dorsal esquerdo do cólon, e quando existe esse deslocamento, ele se encarcera bem no ligamento nefroesplênico, entre o rim e o baço, né? Então, a partir do momento que existe esse encarceramento, uma das formas de correção clínica é você fazer administração de adrenalina. Ele faz contração esplênica e você consegue fazer a redução, consegue fazer a retirada do cólon naquele local. Uma vez a correção mecânica não estava conseguindo ser feita, aí foi feito efedrina no transanestésico
conseguiu daí corrigir a patologia. Mas caso contrário, eu não costumo utilizar. Até porque, assim, eu acho que atrapalha um pouco até a própria anestesia. Os meus parâmetros eles ficam um pouco alterados. Mas é muito difícil utilizar, muito difícil mesmo. Então tá, doutor Stefano, muitíssimo obrigada por compartilhar tanto conhecimento com a gente. Eu tenho certeza que foi muito proveitoso, as pessoas com certeza então curtiram bastante. Uhum. E queria deixar já um recado que a próxima palestra vai ser do Dr. Edgar Carvalho, nessa quinta-feira agora, dia 16 de julho. Ele vai falar sobre sepse, corrida contra o tempo. Então, mais uma vez, muito obrigada. Foi de grande proveito. A gente só tem a agradecer em nome do VTEX pela sua participação aqui com a gente. Doutora, eu quero agradecer o convite seu, né, o próprio Douglas aí, que tive o prazer de conhecer também, grande cara aí, a própria doutora Patrícia. Acho que vocês fazem um trabalho muito legal, é assim que tem que ser. Vocês são um enorme parceiro nosso lá na FURB, vocês né, estão sempre junto com a gente na Liga Acadêmica de Grandes Animais, então, em nome deles também, quero agradecer o convite. E fico à disposição para quem quiser entrar em contato, quem quiser tirar mais alguma outra dúvida. Eu acho que a ideia era realmente trocar ideia, né? Ninguém é detentor da razão total. Muita coisa que provavelmente que eu estou falando hoje, daqui uns 2, 3 anos eu vou olhar para trás assim, eu falei isso, né? Então, acho que a própria evolução da medicina veterinária, ela carece disso, né? Então, a gente tem que ter autocrítica de todas as áreas, para a gente tentar entender e tentar evoluir cada vez mais na profissão. Então, eu quero agradecer mais uma vez e venha acompanhar a próxima live, que eu acho que vai ser muito legal e vai linkar bastante com o que a gente conversou hoje. Com certeza. Vou acompanhar. Que bom. Obrigada, então. Boa noite a todos e uma ótima semana. Até mais. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau, tchau.